Olá pessoal, tudo bem? Um prazer ter esse espaço privilegiado de conversa com vocês e peço perdão vocês não ter feito o vídeo nos últimos dias que eu estava meio adoentado, mas volto aqui com força total hoje falando com vocês sobre um conceito muito interessante do filósofo Michel Foucault, né, que não é muito bem a nossa melhor referência bibliográfica, mas serve aqui como reflexão. Eu não gosto muito de citar os livros mais famosos que todo mundo cita, prefiro citar obras assim que a maioria não conhece, que tem algo muito legal a nos acrescentar, mas hoje eu vou falar de um dos livros mais famosos do Michel Foucault, que é o próprio Vigiar e Punir. Ele tem outros livros, talvez muito mais interessantes, como As Palavras e as Coisas, Arqueologia do Saber, entre outros livros muito interessantes. Mas hoje falaremos sobre o livro Vigiar e Punir. Nesse livro ele traz um conceito muito interessante, que é o conceito de corpos dóceis. O que significa isso? Michel Foucault vai dizer que o mundo, ele molda a pessoa, o mundo ele molda os cidadãos. Os cidadãos são adestrados a entrar numa rotininha, são adestrados a seguir um plano de carreira, um plano de voo, um plano de família e por aí vai. Só que aí, é claro, Michel Foucault vai fazer uma crítica da sociedade ocidental, dizendo que essa sociedade ocidental criou pessoas submissas ao sistema capitalista e por aí vai. Só que hoje, como um aparelho ideológico de Estado, para usar uma expressão do Louis Althusser, que é um filósofo francês comunista, como hoje os aparelhos ideológicos de Estado estão adestrando as pessoas não a se tornarem capitalistazinhos, mas se tornar comunistinhas, como tem acontecido nas universidades, nas escolas e por aí vai. Hoje a gente pode aplicar toda a doutrina de Michel Foucault do vigiar e punir e da ideia de biopoder e biopolítica e corpos dóceis, que é o adestramento das pessoas para executar certas tarefinhas. Hoje a gente pode pensar, em vez de uma crítica a um adestramento capitalista, nós podemos pensar numa crítica a um adestramento, dessa vez, socialista e comunista. E aí, o que nos vem à mente é o seguinte: dentro dessa política dos corpos dóceis, do adestramento das pessoas, uma das coisas principais é a pessoa ter tantas tarefas a fazer durante o dia que ela não tem um minuto para refletir sobre se essa maneira como ela está levando a vida é a melhor maneira. Vocês estão entendendo? Ou seja, uma das maneiras interessantes da gente perceber se estamos sendo moldados, adestrados e doutrinados a viver conforme o sistema é você ter tanta coisa para fazer durante o dia, você ficar preso 8 horas no trabalho, ter 2 horas de deslocamento do trabalho, 2 horas para voltar. Então você leva 2 horas para ir, fica 8 horas, depois mais 2 horas para voltar. Só nisso você já matou 12 horas do seu dia. Depois você chega em casa e você vai fazer curso de inglês, vai para o médico, vai para a academia, vai fazer um tratamento disso, tratamento daquilo e por aí vai. Chega em casa já exausto, não tem tempo de ler, não tem tempo de se informar, não tem tempo de refletir, e isso você sim se tornou uma massa de manobra na mão do sistema. E aí, o que acontece? Você não tem tempo para pensar se a maneira como você está levando a sua vida é a maneira mais interessante, mais saudável e mais legal que você poderia conduzir os seus dias, que passam rápido sim, e a gente precisa aproveitar muito bem o tempo que nos foi dado, as 24 horas diárias que todos nós compartilhamos. E aí, pessoal, fica essa reflexão para você. O Steve Jobs, que criou a Apple, entre outras empresas, ele numa entrevista, ele falou algo que fez muito sentido para mim e mudou. Foi o início de uma grande mudança na minha vida. Ele disse que, quando ele era jovem, ele percebeu que o mundo conforme nós vivemos, né, trabalhar, fazer faculdade, constituir família, ter filhos e tal, não sei o quê, essa maneira como o mundo é organizado, nós já chegamos e o mundo já está organizado dessa maneira e nós acabamos apenas nos adequando nesse sistema do mundo. Só que aí ele disse que um belo dia ele parou e pensou que esse mundo conforme nós vivemos, ele foi criado, estabelecido por pessoas que não eram nem um pouquinho mais inteligentes que ele. E ele decidiu então não se conformar com este mundo, mas criar uma nova realidade e uma nova maneira de conduzir a sua própria vida. Ou seja, Steve Jobs teve um momento de reflexão, fugiu da rotina incessante e sufocante
que o sistema nos coloca e refletiu que ele não precisava se adequar à maneira como o mundo ditou a ele que ele deveria conduzir a sua vida. E é exatamente assim que a educação, a mídia, a economia, a sociedade, os amigos, as redes sociais estão colocando a realidade para nós. A realidade é: trabalhe o máximo que você puder, ganhe mais do que o seu vizinho, seja um competidor com ele e esteja sempre se esganando para conseguir pagar as contas. Trabalhe para pagar contas e não viva o seu sonho e faça aquilo que você gostaria que fosse feito. Então, pessoal, fica essa reflexão para vocês. Será que você não está conduzindo o seu dia de forma assoberbada demais e não tem tempo para ler e nem para refletir se essa maneira como você está conduzindo a sua vida é a melhor maneira? Se você está sobrecarregado, você está sendo submetido como uma cobaia dentro desse sistema do vigiar e punir, da biopolítica, do biopoder e dos corpos dóceis do vigiar e punir do Michel Foucault. Não faça isso. Tire um momento de reflexão e perceba que hoje em dia você pode ter uma vida muito diferente da que você tem e construir uma carreira totalmente diferente daquilo que você está vivendo, porque estatísticas mostram que a maioria das pessoas trabalha naquilo que não ama e que não gosta. Então digo para você, reflita sobre isso, porque hoje com a internet você pode construir negócios online que vão gerar para você talvez até renda passiva, de modo que você precise dedicar poucas horas e poucos minutos do dia para gerar uma renda que talvez supre a sua necessidade mensal de qualidade de vida. Reflita sobre isso, se liberte da escravidão, não seja um corpo dócil, seja um espírito lúcido que consegue refletir sobre a sua própria realidade, pensando se você não está sendo escravo de um sistema que foi imposto a você desde que você nasceu. Em geral, esse sistema é um sistema hoje de linha comunista e socialista, por isso precisamos refletir muito se a gente não está jogando o jogo que Karl Marx planejou para a sociedade, que é um jogo de servidão e de alienação, tá bom? Fica essa reflexão para vocês, um forte abraço, bom final de semana, valeu!